Glória a Deus. Fico feliz, né? Por esses irmãos estarem vindo aqui nessa nossa reunião, nesse café. Eu estava dizendo para os irmãos ali da Mundial que a gente tem por objetivo nessa reunião nos unir, né? Aqui nós não somos um conselho, a cidade de Cotia tem um conselho, mas nós estamos nos unindo aqui em unidade para que a gente possa se conhecer. Feliz a gente se conhecer pastores novos, conhecer os irmãos, e esse café vai continuar sempre, né? No objetivo da gente se unir. O próximo será no primeiro sábado do mês, né? Se eu não estiver enganado, é dia 3, né? Dia 3, primeiro sábado do mês que vem, vai ser o nosso próximo café aqui de novo. Convide um pastor, convide um irmão para que esteja aqui conosco, para a gente ter essa comunhão, né? E a gente poder se conhecer. Provérbios 19, versículo 8, ele diz assim: o que adquire entendimento ama a sua alma, e o que conserva a inteligência achará o bem, né? Adquirir conhecimento é amar a sua alma, adquirir o entendimento. E esse entendimento nós adquirimos através da palavra de Deus, através dos irmãos, através da unção do Espírito Santo que age na vida das pessoas, né? Eu fico muito feliz. Eu tenho trazido aqui, buscado sempre trazer os irmãos para estar ministrando. No mês passado era o nosso pastor Claudinei, que era para trazer a palavra, e ele foi feliz, né? Porque nasceu o neto dele, né? E ele me ligou: meu pastor, e agora o que eu vou fazer? Se eu quer que eu vá, eu vou fazer o sacrifício. Eu falei: não, vai privar o vô de ver o neto e estar com a família. Eu falei: meu pastor, você vê no próximo mês, né? E ele teve a alegria de ver o neto, nasceu o neto, e foi muito lindo, né? E hoje ele vai ministrar uma palavra para nós, né? Eu queria convidá-lo aqui, o pastor Claudinei. Ele é da Assembleia de Deus do Belém, ali de Caucaia. É um grande homem de Deus. Vamos aplaudir Jesus pela vida do pastor. E eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Nós tomamos café uma manhã junto, e conheci um homem de Deus, um homem sábio, e eu tenho certeza que Deus vai fazer algo sobrenatural. Só que antes dele iniciar, eu queria fazer uma oração, né? Porque vindo para cá, ele recebeu a notícia que o avô dele teve uma parada respiratória e está na UTI agora, neste momento, né? E o avô dele é uma pessoa que cuidou do pastor Claudinei, que bem próximo. Ele tem um avô não só como um avô como se fosse um pai, né? Um avô bem presente. E eu tenho certeza que não é fácil, né? Essa circunstância não é fácil. E eu queria, antes de iniciar, orar pelo avô dele. Como é que chama o seu avô? João. E também queria orar pela pastora Márcia, né? A pastora Márcia e o pastor Adilson, eles estão sempre conosco, mas a pastora Márcia teve um problema de um nódulo já há muito tempo, que nasceu no seio, do seio foi para a coluna, da coluna tomou o cérebro dela, e a pastora Márcia já faz acho que uns 30 dias que ela está numa cama. Os médicos não têm o que fazer, não tem como operar, não tem como fazer radioterapia, quimioterapia, tudo que tinham que fazer os médicos fizeram. Eles deram uma sentença para o pastor: é só esperar que ela vai falecer, vai parar tudo. E eles deram uma semana. Faz 60 dias que a pastora Márcia está lá. Ela não fala, mas ela ouve tudo, ela pisca os olhos, ela entende tudo, e Deus está sustentando essa família lá, né? E nós, como igreja, temos que orar para que Deus faça um milagre, amém? E eu queria orar neste momento pelo avô do pastor Claudinei, o seu João, o pastor João. Ele é pastor, né? Não, ele é diácono. Pelo irmão João, e orar pela pastora Márcia, que está no hospital. Vamos orar neste momento? Vamos. Pela irmã Alzira. A Alzira, ela está com I também. Outra ligação. Então vamos apresentar a irmã Alzira, a pastora Márcia e o irmão João também diante do Senhor nesta manhã, amém? Oremos nesse instante. Pai, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor agora, Pai. O Senhor é um Deus de milagres, o Senhor é um Deus de poder, o Senhor é um Deus do sobrenatural.
Eu quero lhe apresentar agora a irmã Alzira, Senhor, que neste momento foi anunciado ao pastor que não está bem. Que o Senhor visite ela agora, com o teu poder, com a tua unção, de milagre e de cura. Pai, apresentamos o irmão João, avô do pastor Claudinei, Pai. Que o Senhor visite ele nesse hospital. Tenha misericórdia, Senhor. Põe as tuas mãos, Senhor Deus. Controle o coração, dê força, dê vigor ao teu filho nesta hora, Pai. Para que nenhum mal maior venha sobre ele, Senhor Deus. E apresentamos também a tua filha, a tua serva, a pastora Márcia, Senhor. Que naquela cama, naquele leito, desacreditada por todos os médicos, mas o Senhor é o médico dos médicos, Senhor dos senhores. E eu lhe peço que o Senhor entre com um milagre agora, tirando todo o nódulo que está no cérebro dela, Pai, e dando a ela força e vida, para que ela continue te servindo, Senhor. Nós oramos, nós apresentamos diante do Senhor, quem sabe alguém, um familiar desses pastores que estão aqui agora, das suas ovelhas, Senhor. Nós apresentamos diante do Senhor, lhe pedindo que o Senhor opere de uma maneira sobrenatural, porque o Senhor é um Deus de milagre, o Senhor é um Deus de poder, e o Senhor é um Deus do sobrenatural, e nós cremos, Senhor, na tua mão poderosa e na nossa oração. Por isso pedimos ao Senhor agora, que o Senhor cuide e opere o sobrenatural, em o nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém. Nós cremos no poder da oração, amém. Pastor Claudinei vai trazer uma mensagem de Deus para nós nesse momento, amém? Seja uma bênção, meu pastor. Meus queridos, eu os cumprimento com um bom dia na paz do Senhor. Amém. Tome o seu assento, por favor. Eu acho que no que vou dizer agora, represento a todos os irmãos, os pares, da nossa alegria em sermos recebidos nessa igreja, pelo casal de pastores, pastor Reinaldo, sua esposa, e toda a igreja que nos recepciona aqui. Eu estava pensando aqui que se eu não fosse da Assembleia de Deus, eu vinha congregar aqui com os irmãos, viu? É verdade. Eu vinha congregar com os irmãos. Eu gosto de igrejas simpáticas, irmãos. Eu tenho uma luta muito interna, muito pesada dentro de mim. Aquelas igrejas amarradas, né? Pessoas com dificuldades de se expressar. E aqui eu me sinto à vontade, eu como o que eu quero, do jeito que eu quero. Deus abençoe, pastores. É um prazer estar com vocês aqui. Eu acho que isso é o reflexo de todos nós. Verdade, irmãos? Eu queria que nós dessemos uma salva de palmas para eles que nos recepcionam, né? Deus abençoe. Os pequenos gestos dizem muito para nós, né? Louvamos a Deus pela vida e pela presença do nosso vice-prefeito, sempre presente conosco, Moisés. Estava conversando com Moisés aí esse negócio de roda gigante, de looping, de negócio de Hopi Hari, que eu acho que essas máquinas são os apelos mais eficientes que tem. A gente podia até usar como divulgação na hora do apelo, porque a gente pede perdão de tudo que é pecado naquela hora, irmãos, se converte. Eu não piso num brinquedo desse, mas nem que me dê uma barra de ouro, irmãos. Eu não piso nesse negócio. Pense num apelo eficiente, viu? Pois é. Moisés, Deus te abençoe. Os irmãos que te acompanham aí. Nós vamos orar. Eu estou dizendo para todas as pessoas com quem eu convivo, estou junto, que nós vamos viver nessa eleição do ano que vem um momento que Cotia nunca viveu. Eu estou sentindo isso. Eu não estou dizendo isso porque Moisés é nosso irmão. Não. Eu estaria sentindo com qualquer outra pessoa. Nós precisamos orar, irmãos, realmente, para que Deus seja, não uma utopia, como muitos têm pregado aí, que o Senhor Jesus é Senhor dessa nação. Irmãos, não é.
Ele pode vir a ser. Ele será quando a igreja realmente exercer o seu papel no meio da sociedade. Irmãos, nós estamos longe disso. Os números mostram isso. Eu não me iludo com marketing, É até bonito a gente entrar numa cidade e dizer que a cidade tal é do Senhor Jesus Cristo, mas quando você começa a ver os meandros dessa cidade, não é o caso de Cotia, porque Cotia não tem nada disso escrito, né? Eu acho até melhor. Porque a partir do momento que se declara uma frase tão poderosa como essa, e não verdadeira, há uma acomodação por trás dessa frase. E a gente sabe pela experiência, irmãos, que frases de efeito, às vezes são até muito boas em dinâmicas de grupo, em terapias comportamentais para empresas, mas no reino de Deus não funciona. O reino de Deus é movido por poder de Deus, irmãos. E nós sabemos muito bem o que é isso. Por isso, irmãos, nós precisamos orar, para que daqui a alguns anos nós realmente possamos falar que a nossa cidade é do Senhor Jesus Cristo. Eu creio nisso, irmãos. O fato de eu entender que ela não é ainda, me conduz a pensar que ela pode ser, e eu faço parte dessa conquista. Eu faço parte disso. E nós fazemos parte disso, né? Vamos orar. Deus tem algo novo para todos nós. Conhecer os pastores aqui, presidentes dos conselhos, vizinhos, Deus abençoe os nossos irmãos. Eu vou fazer parte do conselho de Vargem Grande, se vocês permitirem, viu? Nós temos algumas igrejas em Vargem Grande, e para mim vai ser muito interessante. Até já disse para o Josué, que é nosso irmão, nosso amigo há muito tempo ali de Osasco. Josué não, Israel, que eu quero fazer parte do conselho de Vargem Grande, para que nós possamos estar juntos, até pelos interesses que eu tenho ali na região, por termos igreja ali. Se vocês permitirem, para mim vai ser muito bom. Meus irmãos, parece que essa reunião traz para mim sempre novidades, né? No mês passado, exatamente no dia 8, nasceu o meu neto. E hoje eu estava vindo para cá, já ali na Raposo, e meu avô está com 91 anos. E ele é um pai espiritual para mim. E eu recebi a notícia que essa noite ele teve uma parada cardiorrespiratória. Nós já oramos. Eu peço a Deus que eu quero que ele veja o seu tataraneto. Esse é o meu pedido. Meus filhos, minha filha, meu genro não puderam ainda levá-lo para ele conhecer. E eu não quero que ele parta dessa terra sem ver a 4ª geração, que é na Bíblia um número espetacular, né? A Bíblia, ela exalta a 4ª geração de um homem. As orações dos irmãos eu sei que valem muito. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Hebreus, carta aos Hebreus. Há um versículo isolado aqui. Nós estamos servindo ao Senhor ali na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Calcaia do Alto. Um pequeno setor ali que foi dividido há 3 anos atrás, fazia parte de Cotia, e agora nós estamos ali. Sou o primeiro pastor daquele setor, desde a mudança administrativa. Estamos ali para servir os irmãos naquilo que for necessário. Capítulo 13. Hebreus, capítulo 13. Estou lendo aqui uma das traduções mais populares do mundo, de Eugene Peterson. Não se assusta, eu gosto dessa. Estejam bem uns com os outros, unidos pelo amor, sempre prontos para oferecer uma refeição ou uma pousada, se alguém precisar. Pois alguns receberam anjos em sua casa, sem o saber. Amém.
A carta aos Hebreus, até pela sua essência, dirigida a um povo específico, ela intensifica muito a questão dos personagens judeus, os nossos heróis. Por isso ela se tornou uma carta muito importante no aspecto histórico, porque eu até vi ali, tem aqui grudado no chão uma bandeirinha de Israel. Alguém derrubou um adesivozinho aqui. Israel faz parte da nossa história. E o capítulo 11, por exemplo, elenca lá como os heróis da fé, exalta muitas figuras de homens e mulheres ali da nação judaica, e mormente, particularmente, a exaltação de um homem que é Abraão. Não por acaso, por ser ele o precursor da nação judaica, a história até Abraão é uma, de Abraão para frente é outra. Abraão é o grande monumento, o grande patrimônio da história judaica, e por que não da história da igreja, porque nós nos tornamos o Israel de Deus espiritualmente, né? Então isso tem um peso muito grande em nossas vidas. E o autor aos Hebreus, que muitos dizem ser Lucas, não sei. O autor aos Hebreus, ele declara muitos textos célebres, e um deles, que para mim tem tudo a ver com o nosso momento, é esse texto baseado nesse versículo, nesses 2 versículos onde lemos, quando nós somos levados ao começo da história de Abraão, quando ele recebe anjos em sua casa sem o saber. O autor da epístola está falando a respeito de hospitalidade. Ele fala especificamente da questão de casa, de portas abertas. A história diz que as tendas de Abraão sempre tinham 4 portas, uma para cada lado. Quando eu estive sentado com um beduíno no deserto da Judéia, nós entramos numa tenda como se fosse um circo, na frente de Massada, e nós ficamos aguardando a entrevista que nós teríamos com aquele beduíno, um homem de 41 anos que tinha 3 esposas e 21 filhos. Quando ele chegou, ele tirou os sapatos dos seus pés, sentou no meio dos peregrinos, e ele começou a responder perguntas a respeito da história do povo de Abraão. Tanto árabes quanto judeus, porque todos descenderam do mesmo pai. Irmãos, aquele momento, aquela tarde, já era finalzinho da tarde, marcou a minha vida para sempre. Quando ele começou a ser interrogado a respeito de honra, de vida em comunidade, eu comecei a ouvir daquele homem ainda jovem lições que me levaram a entender por que é que o povo de Israel foi chamado para ser o povo de Deus. E ele disse que não existe nenhuma casa de um beduíno ou uma tenda onde as portas estejam fechadas. Porque eles aprenderam com as adversidades da vida que sempre pode acontecer de passar alguém, um viajante, e de viajante eles entendem muito, né? De peregrinação eles sabem bem o que é isso, né? 40 anos dá para a gente ter uma história quase que de uma geração para outra, né? E ele dizia que nós nunca fechamos as portas para ninguém. Na casa de um descendente de Abraão, sempre haverá uma porta aberta. Porque se passar um viajante vindo
de uma jornada longa, com os pés descalços, muitas vezes, sem água, ele vai perceber que ele tem toda a condição e possibilidade de ser suprido da sua necessidade da viagem dentro da casa de um beduíno. Nós nunca fechamos as nossas portas. As histórias daquele beduíno me levaram ao capítulo 18 de Gênesis. E o capítulo 18 de Gênesis, que é exatamente onde eu quero manter todo o meu pensamento nessa manhã, embora curto, ele trata justamente de um dos episódios mais emblemáticos de toda a Bíblia. Ele parece simples. Os leitores menos cuidadosos, eles enxergam a letra. Nós somos assim por natureza. Eu tenho um amigo rabino que mora na frente do cenáculo, bem na frente. Quem for a Jerusalém e tiver a oportunidade de ir no cenáculo, do lugar do batismo com o Espírito Santo, você atravessou a rua, a casa dele é a única casa lá no topo do monte. E ele sempre nos mostrou algumas lições em relação à questão de Abraão. E quando nós pensamos no capítulo 18, nós percebemos que, como ele fala, ele é Cohen, da descendência de Arão, que há por trás de toda a escritura, aquela palpável que nós enxergamos, o espírito da lei, o espírito da escrita. Não aquilo que está escrito, mas é aquilo que Deus está querendo falar por trás daquilo que está escrito. O capítulo 18 do Gênesis é um texto clássico a respeito desse espírito da lei. Porque os estudiosos da Bíblia propuseram várias interpretações, principalmente duas, a respeito desse texto. Ele parece simples, mas não é tão simples. Porque as próprias traduções já divergem no sentido de que se são 2 ou 3 personagens recebidos por Abraão. Já começa por aí. Já há um enigma por trás disso. São 2, são 3. Mas faz diferença? Faz muita diferença. A Bíblia diz no capítulo 18 que o Eterno apareceu a Abraão junto aos carvalhais de Manre, enquanto ele estava sentado à porta da sua tenda. Era a hora mais quente do dia. Ele olhou e viu 3 homens de pé. Então saiu apressado da tenda e curvou-se diante deles. O pensamento mais clássico desse que nós ouvimos a vida inteira, que está baseado somente no fato de receber anjos, ele diz que Abraão recebe homens na sua tenda, que tem uma missão que depois é revelada. Na verdade são 2 missões específicas que é revelada depois. Mas alguém, um rabino mais cuidadoso, ele percebeu que as frases usadas nesse texto nos levam a pensar um pouco diferente. Por exemplo, um rabino mais revolucionário, e eu gosto dessa interpretação, diz que o Senhor vem visitar Abraão, Deus, porque a Bíblia, o versículo 1 do capítulo 18 está dizendo que o Eterno, Deus, vai visitar Abraão. É ponto. Não está falando de homens, está falando do próprio Deus. E esse rabino meio revolucionário, ele entendeu pelos seus estudos que Abraão possivelmente tenha sido visitado por Deus naquele momento, porque Deus, sabendo da convalescência de Abraão, ele tinha acabado de ser circuncidado. Ele estava nos primeiros dias após ter passado pela circuncisão. E esse rabino conclui que Deus vai visitar Abraão, justamente para saber como estava a sua saúde. Ah, mas isso é meio utópico. Não é utópico. Quando Deus estava no primeiro momento da criação, a Bíblia diz que na viração do dia, Deus sentava com Adão todos os dias.
Existem coisas que nós acostumamos a não ver em relação à igreja, e nós pensamos que elas são comuns, mas Deus está querendo trazer algumas coisas um pouco mais concretas na nossa vida. E nós precisamos estar atentos para esse momento, até porque pela tua mão e pela minha mão é que o Senhor ordena a sua bênção no meio da igreja. A sensibilidade espiritual de um líder, ela tem que estar muito acima da sensibilidade espiritual de um membro comum da igreja. Aí eu entendo que Deus pode muito bem ido visitar aquele que ele chama de amigo lá na frente. Meu amigo, meu amigo. Quando ele estava no momento de doença, circuncisão, nós todos sabemos que era grave, né? Feliz era a mulher, que nascia mulher naquela época e passar pela circuncisão. Imagine passar pela circuncisão no tempo de inverno, onde chegava uma temperatura de uns 15, 20 graus negativos, mais ou menos. Irmão, o negócio era feio. Da passagem do versículo 1 para o 2, esse mesmo historiador conclui que daí aparecem os demais personagens. Aquele que Hebreus chama de anjos. Os hebreus chamam de anjos. E é mais revolucionária a questão, porque ele admite a possibilidade de que Abraão olha para Deus, que está com ele, e quando ele vê peregrinos chegando na sua casa, na sua tenda, ele olha para Deus e diz o seguinte: Senhor pode esperar um pouquinho? Porque estão passando alguns visitantes e eu percebo que eles estão com fome, que eles estão com sede, que eles estão com os pés sujos de poeira, descalços até, e eles estão precisando da minha hospitalidade. O Senhor poderia me dar licença um pouquinho, a ponto de eu poder atendê-los e depois nós voltamos com a nossa conversa? É revolucionário isso, né? Mas me agrada essa ideia. Me agrada essa ideia. Essa ideia de que a imagem de Deus está no peregrino não ofende a Deus. Quando nós, por exemplo, deixamos um momento onde nós consideramos o momento espiritual do culto, da liturgia, da oração, para simplesmente dar um prato de comida para um irmão. Comumente nós imaginamos que o ato da consagração na igreja é mais importante do que às vezes nós prestarmos socorro a um doente, ou darmos um prato de comida a um mendigo, ou irmos visitar alguém que está precisando do nosso cuidado. Nós estamos acostumados a divorciar a ideia do espiritual com o material. Quando nós olhamos para Gênesis 18, nós começamos a perceber, irmãos, que ninguém vai chegar a Deus se não passar por um homem. Eu vou repetir. Ninguém vai chegar em Deus sem passar por um ser humano. E eu tenho respaldo para dizer isso, irmãos. E como que se desenvolve a história? Abraão vai, conversa com os visitantes. Pergunto eu, Abraão conhecia esses homens? Não. Sabia de onde eles vinham? Muito menos. Estava tão enganado que ele pensava que se tratavam de homens normais. Hebreus diz que sem saber foi que Abraão hospedou anjos. Ele não sabia que estavam anjos ali. E aí surge o outro lado da moeda. Quantas vezes nós baseamos a nossa vida espiritual na questão de estarmos fazendo coisas supostamente espirituais? Quando Abraão hospeda essas pessoas, o que ele faz? Viu 3 homens e se curva diante deles. Irmãos, nós estamos muito longe da realidade de Deus. Nós temos a tendência de reverenciarmos os grandes e poderosos. Por exemplo, se nós marcássemos hoje aqui, pastor Reinaldo, uma reunião onde nós disséssemos: Deus vai se encarnar na igreja da Restauração no sábado de manhã, vão todos fazer uma publicidade e vocês vão ver o próprio Deus se encarnando no púlpito da... Nós temos euforia por essas questões. Nós temos
um absurdo sentimento de necessidade de vermos a revelação. E nós não entendemos a revelação como ela é. Nós nos prostramos diante de autoridades, mas nós temos dificuldade de nos prostrarmos diante daqueles que são menores que nós. De honrarmos o mais pobre. De entendermos, irmãos, que o membro da igreja menos visto, talvez seja aquele que mais sofre pela igreja, que mais ora pelo nosso ministério. Quantas vezes? E aí Abraão começa a dar as lições do amigo de Deus. Ele não conhece os homens. Ele não está tratando com o presidente, nem com o governador, onde ele ia pedir um favor para algum. Não, ele estava diante de peregrinos que estavam passando na frente da sua casa. Ele aborda os peregrinos e diz: por favor, não vão embora. Só que ele não fala simplesmente: por favor, não vão embora. A Bíblia diz no versículo 3 que ele se curva diante deles. Se curvar não é se pôr de joelhos. Se curvar é abaixar a cabeça, a ponto de a gente tocar a própria terra. Curvar-se, em alguns conceitos antigos, significa se deitar inteiro no chão. Inteiro. Como José fez diante do seu pai quando foi apresentar os seus filhos antes do velho morrer. E ele diz: Senhor, se te agradar, fica um pouco aqui. Vou providenciar um pouco de água para que possas lavar os pés. Também vou providenciar comida e um lugar para descansares, já que o teu caminho passou por mim. Olha essa frase. Já que Deus preparou o momento de eu abençoar alguém, eu não posso perder esse momento. Olha só, irmãos, os detalhes do capítulo 18. Já que vocês chegaram aqui, eu não quero pedir nada, porque o Senhor tem me abençoado. E se existe uma coisa que o homem de Deus entende, é que é dando que se recebe. É que a bênção está em entregar. É que a semente só vai brotar quando a gente solta. Não adianta segurar a semente na mão. Pode ser a semente mais valiosa que tiver. Na tua mão ela morre, mas quando você joga na terra, ela produz frutos, ela cresce e ela alimenta um monte de gente. É a lei da semeadura. Eu não quero ser abençoado, eu já sou abençoado, porque abençoando é que realmente eu me torno a pessoa mais abençoada do mundo. Já que Deus me deu esse privilégio de receber vocês aqui na minha tenda, não vão embora agora. Entrem, sentem. E aí começa toda a liturgia judaica. Bacia nas mãos. Servo com a bacia nas mãos, cheia de água, toalha no ombro, de joelhos, para lavar os pés dos peregrinos, que estão com fome, que estão vindo numa jornada difícil, que estão sem comer. E aí Abraão vai dando o show dele. E aí vocês entendem por que Deus amava tanto esse cara. Aí você entende. Também vou providenciar um pouco d'água para que vocês lavem os pés. Segundo, vou providenciar comida e um lugar para vocês dar uma cochilada aí depois de comer. Vocês vão descansar. Já que teu caminho passou por mim. Eles responderam: pode fazer, ótimo. Abraão não sabia quem eram ainda. Abraão correu para dentro da tenda e disse a Sara: depressa, mulher, pegue 3 xícaras da melhor farinha, da nossa melhor farinha. Vamos caminhando. Para quem a melhor farinha? Para o pastor presidente? Para alguém do qual nós estamos esperando uma recompensa? Um cargo? Não. Prepare a melhor farinha para esses mendigos que estão passando aqui na frente de casa.
Irmãos, você olhar para um beduíno no deserto, não tem muita diferença de você olhar para um mendigo. É ou não é? Essa era a visão que Abraão tinha. Pegue 3 xícaras e alguns pães. Depois ele correu até o curral e escolheu um novilho gordo de excelente qualidade. Nós estamos falando de honra e oferta. Honra e oferta. Honra e oferta. Honra e oferta. E entregou a um dos empregados que o preparou. Em seguida, traz coalhada e leite para acompanhar a carne assada. Pôs a refeição diante dos homens. E onde ele fica? Debaixo da árvore, enquanto eles comiam. Ele não senta. Não senta. Os irmãos podem imaginar que essa cena não demorou 10 minutos. Isso aqui nós estamos falando de uma manhã inteira. A mulher lá, ralando lá no fogão, com as empregadas, matando o cabrito, pega lá a galinha no terreno, vamos lá. Até chegar a hora do almoço. O versículo 2 diz, como eu acabei de dizer, que quando Abraão recebe esses homens, o que ele faz? Ele está prostrado. Está de joelhos dobrados no chão. A partir do momento que ele serve, depois de tudo que ele faz para servir aqueles supostos peregrinos, ele já não aparece mais prostrado. Ele aparece de pé. Não está sentado com eles. Eu não sei se em poucas palavras a gente consegue ser compreendido o suficiente. As palavras originais que indicam estar prostrado, usadas no versículo 2, não são as mesmas palavras usadas no versículo 8, quando ele está de pé debaixo da árvore. Enquanto nós não servimos, o texto está dizendo, enquanto nós não servimos, nós estamos prostrados no chão. E aqueles que nós servimos são maiores do que nós, porque eles estão de pé. Essa é a interpretação real do versículo 2. O versículo 8, a interpretação é outra. Agora quem está sentado são os visitantes. Eles estão sentados para comer. Nós já fizemos tudo o que pudemos para servi-los. O versículo 8 diz que agora nós já não estamos mais prostrados. Depois do momento que nós servimos, quem está sentado e prostrado são os que nós servimos. Mas nós nos tornamos espiritualmente superiores àqueles a quem nós servimos, após termos servido essas pessoas. E agora nós estamos de pé debaixo da árvore, e os visitantes estão sentados, mas eram anjos. Pois é, o rabino conclui que até quando nós servimos, mesmo sendo anjos, quando nós usamos da hospitalidade, da camaradagem, da amizade, da lealdade, da hospitalidade, nós nos tornamos maiores do que os próprios anjos. E nós já não estamos mais prostrados, mas o Senhor nos eleva, Deus eleva o que serve a um estado espiritual muito superior e mais elevado do que qualquer outro estado. E Deus não está preocupado se está sendo servido o governador do estado ou um mendigo que vive na praça da rua. O importante é que aquele que ele escolhe sirva alguém. Escolha alguém para abençoar. Eu ouvi em Israel uma frase impactante demais. Nas orações dos judeus eles dizem o seguinte: nós vamos ao templo agora e nós vamos abençoar Deus. E eu perguntei, mas como vocês vão abençoar Deus? Abençoar não é uma prerrogativa do próprio Deus para os homens, não. Nós reconhecemos
tanto a autoridade divina e de que toda a existência está nas mãos desse Deus que fez tudo por nós, que quando nós dizemos que vamos abençoá-lo, nós estamos o louvando, estamos o glorificando, estamos reconhecendo a sua autoridade, estamos dizendo que Ele é tudo para nós. Ele chega nos extremos, irmãos, que nós estamos longe de ver na igreja brasileira. Nós sabemos um evangelho muito superficial, irmãos. Nós pregamos muitas vezes um evangelho muito voltado para coisinhas. E nós esquecemos daquilo que está no meio do capítulo 18 de Gênesis. Lá embaixo. Nas resoluções que ninguém entende. Nas conversas que aqueles velhos têm. Por exemplo, em Berseba, no sepulcro de Abraão, Isaac e Jacó. É um centro teológico. E nós não percebemos que existe tanta coisa para nós nos basearmos na nossa vida espiritual, e que nós precisamos deixar um pouco essa ideia de dar e receber, que é tão comum na igreja, às vezes até na administração. Nós apelamos tanto que dizemos: venha, porque Deus vai te recompensar. Irmãos, nós temos que evitar esse tipo de conclamação. Nós precisamos começar a ensinar a igreja: venham, porque aquele para quem você está ofertando é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e ainda que Ele não faça nada pela tua vida, Ele continua sendo Deus da tua existência. Nós precisamos entender o Deus que merece a nossa honra, independente daquilo que Ele faça por nós, meus irmãos. Os nossos discursos têm que ser um pouquinho mudados. Como, por exemplo, o que você veio fazer nesse culto? Você veio buscar a tua bênção? Vamos evitar esse tipo de conversa, irmãos. Nós viemos aqui para adorar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e não importa o que aconteça conosco. Não importa o que Ele faça por nós, ainda que Ele nos mate, nós vamos continuar esperando nele. Vocês veem, irmãos, a importância do nosso discurso? Porque aquilo que nós transmitimos para a igreja é aquilo que a igreja vai aprender e retransmitir. E aí a gente para em Abraão quando ele está agora de pé. Ele já não está mais prostrado, agora ele é elevado para Deus. Mas embora o nosso foco não esteja em receber, irmãos, não existe ninguém que queira abençoar mais as nossas vidas do que o nosso Deus. Você vê toda essa história, talvez um dia inteiro acontecendo tudo isso aqui. Preparando um almoço, um jantar, hospitalidade, honra, anjo sendo parecido com homem, Deus esperando no sofá da sala, com a perna cruzada, esperando seu amigo voltar para dar atenção para ele, que agora ele está preocupado lá com os mendigos da rua. Tudo isso você vê no texto. E a pergunta agora é a seguinte: depois do versículo 8, todo mundo se apresenta. Nós viemos aqui, Abraão, em nome do Senhor dos Exércitos. Como? Vocês passaram o dia inteiro aqui comendo, bebendo, deitar na minha cama, lavar os seus pés. Pois é. Você não sabia, mas nós viemos aqui com uma missão. Olha, irmãos, a missão é profunda, Abraão. Nós viemos aqui para te dizer que chegou o tempo de Deus cumprir a sua palavra na tua vida. Daqui a alguns meses nós vamos voltar. E tua esposa vai estar com o filho nos braços. Mas depois de tudo isso, Senhor, tanto sofrimento, a gente precisou pagar um preço tão grande assim para tudo isso. O Senhor já não podia chegar aqui vestido de branco, com uma auréola na cabeça, ou com o terno importado mais caro do mundo, com o sapato mais reluzente que um crente pode. Não, o Senhor chega aqui como quem não quer nada. O Senhor apresenta uma situação na minha vida e na vida da minha família que a gente não podia entender onde ia dar. Nós estamos... Pois é, Abraão. Nós viemos aqui entregar aquilo que você mais quer.
Deus não tinha prometido: eu vou fazer da tua descendência como as estrelas do céu, como a areia do mar. Conte, Abraão. E daí eles perguntavam: mas como, Senhor? Nós somos velhos, mas haveria coisa difícil ao Senhor, Sara. Chegou o momento da bênção, irmão. Aí você vê um processo de prova, um processo de hospitalidade, um processo de deixar um pouco a religiosidade de lado para ser mais religioso. Eu tenho uma frase que marca a minha vida, se você quiser anotar, anote. Você vai ser mais espiritual à medida que você se tornar mais humano. Quanto mais humano você se tornar, mais espiritual Deus vai ver que você é. Ajude pessoas, levante pessoas, dê a mão para pessoas, porque você vai resplandecer um dia como as estrelas do firmamento. É promessa de Deus. É promessa de Deus. Irmãos, eu pararia por aqui. Eu vim para te dizer que o tempo da bênção chegou. Você não sabia de nada e foi melhor que você não soubesse, porque você não fez nada por interesse, você fez porque você é um homem de Deus. É por isso que, daí o anjo olha para Abraão e fala: é por isso que Deus gosta de você, cara, é por isso que Ele gosta de você. É por isso que Deus se amarra em você, Abraão. É por causa dessa coragem. É por causa dessa tua visão, que enquanto um monte de gente está correndo atrás de adorar Maomé, você está aqui dizendo que há um Deus eterno, único e todo-poderoso. Há um entendimento de que Abraão é o primeiro homem a reconhecer que há um Deus só. Um Deus só, o primeiro homem que reconhece que existiu só um Deus. Tem a risadinha. Estão mentindo. Será que Sara não pensou isso, irmãos? Vocês são uns mendigos. Vocês estão falando que são anjos, vocês são uns mendigos. E lá dá uma risadinha atrás. Vocês acham que a risada de Sara foi alta? Com certeza não foi. Ela não ia ter essa coragem toda. A cabeça dela ia... Mas ele percebe e pergunta: por que você riu? Daí ela fala: tanto não foi audível, que ela diz: eu não ri não, você riu. E não minta. Mas Deus entende. Como posso eu, sendo uma mulher velha, e tendo um marido mais velho do que eu, produzir um ventre frutífero ainda? O Senhor olha para ela e pergunta: aí estou dizendo eu, mas quem está aqui não é qualquer um. Quem está diante de você hoje, Sara, e da tua família, é o Deus que, quando faz uma promessa, Ele tem capacidade suficiente para cumprir a sua palavra. Haveria alguma coisa difícil para o teu Deus, Sara? Não ria, porque o Senhor é fiel nas suas palavras, e Ele cumprirá aquilo que Ele está falando. E aí a conversa acaba, irmãos. Quando Deus começa a falar, você tem que entender que todas as outras palavras caem por terra, e a palavra de Deus prevalece sobre a tua vida. Se Deus fez uma promessa ao teu respeito, levante a tua mão nesta manhã, glorifique o teu Deus e receba o cumprimento do que Deus falou para a tua vida, porque Ele é Senhor da tua vida. Ele é Senhor da tua vida. E Ele está aqui nesta manhã, meu irmão. Ele está aqui nesta manhã porque eu o sinto. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Arruma uma malinha. Não sei o que anjo vai ter na mala, né? Nós vamos agora para Sodoma e Gomorra. O que eu tinha para fazer aqui eu já fiz. Falei, está falado, pode esperar. Daqui 9 meses o menino vai estar no braço. E o nome dele vai ser Isaac, porque você riu. Vou para Sodoma e Gomorra agora. Abraão já estava exaltado. Recebeu a bênção depois que?
Depois que serviu, recebeu a bênção. Será que Deus ia falar a mesma coisa se ele fosse um chucro igual Nabal? Que olhasse para as pessoas com interesse? Que distinguisse o rico do pobre? O negro do branco? Será que Deus teria cumprido naquele momento a sua promessa a Abraão, se ele tivesse agido de outra forma? Eu não sei. Pode ser que não. E agora eles vão para Sodoma e Gomorra. Os historiadores dizem que chegaram na casa de Ló 2, né? E Deus, dali da sala mesmo, ele falou: eu não vou ficar esperando mais Abraão. Já gastou o dia inteiro com essa gente mesmo. Irmãos, é impressionante a Bíblia. Quando eles estão no caminho, eles começam a conversar, os dois anjos reconhecidos. E eles estão indo para Sodoma e Gomorra para destruir tudo. E anunciar o propósito de Deus para aquelas duas cidades pagãs. Quando eles estão no caminho, um olha bem para o outro assim. E fala: poxa vida, vocês viram a forma que nós somos honrados na casa daquele homem? Ele nem sabia que a gente era anjo. Daí Deus fala: esconderia eu alguma coisa do meu amigo Abraão? Volta. Vamos conversar com ele antes de destruir essa cidade. Você está vendo os caminhos da intimidade com Deus, irmãos? Não é liturgia, não é terno, gravata, ou fazer parte desse ou daquele ministério. Como tem gente besta proclamando os anos da sua igreja, os membros que ela tem. Ah, irmãos, o mesmo compromisso que Deus tem com um mega templo, Ele tem com uma igrejinha. Eu tenho um monte de igrejas na zona rural, irmãos. Eu tenho gente lá nos Ribeiros. Está passando a obra da Sabesp lá, eles não conseguem nem sair direito do bairro. Quando chega a terça-feira, estão os irmãos chegando lá em Calcaia. Isso não tem preço, irmãos. Deus não está nem aí com o tamanho. Se nós nos preocupássemos menos com o tamanho, Deus faria as nossas igrejas crescerem mais. Se nós nos preocuparmos um pouco mais com pessoas do que com coisas, com certeza Deus vai abalar a estrutura de Cotia, de Calcaia, de região. Aí eles vão conversar com Abraão. Mas que coisa? Abraão, nós voltamos aqui para o que Deus mandou a gente voltar. Ele vai destruir Sodoma e Gomorra. É bom que você saiba já. Mas Ele mandou a gente conversar com você antes. Mas como destruir? Além das pessoas que estão lá, eu tenho até membros da minha família lá em Sodoma. Meu sobrinho está lá. Daí você vai cavando a Bíblia, né? Quem era o sobrinho? Era aquele homem que, quando teve a oportunidade de honrar o tio, ele preferiu ser honrado, né? Eu vou para aquele lugar lá onde está caindo ouro, está chovendo ouro lá. Eu vou para a América, eu vou para Miami. É para Miami que eu vou. Abraão olha bem para ele: e eu, Ló, para onde que eu vou? Ah, tio, tem um lugar. Vai para o Piauí, vai para. Embora o Piauí seja um grande engano, o Piauí está rico, irmãos, rico. Mas vai para a Somália. Vai para o Iraque. Vai para lá, Abraão. Aliás, Iraque era a terra deles mesmo, né? Vai para o Iraque, meu tio. Vai para qualquer lugar aí. O Senhor já me alimentou, já me cuidou de mim esse tempo inteiro mesmo. Agora o Senhor tem condição também de cuidar da sua vida, que eu cuido da minha. A maldição da desonra. Ele vai para Miami pensando que o Iraque ia ser destruído. De repente Deus abençoa o Iraque e resolve destruir Miami. Que coisa.
Era esse o homem. Só que Abraão estava lá agora preocupado com Ló. Não, Senhor, não destrua, por favor. Mas se tiverem 10 lá, 50, 40, se tiver tudo isso, eu não destruo. E Deus vai conversando com Abraão. Se tiver 10, vai ser poupado toda a cidade por amor aos 10. Você quer assim, Abraão? Eu quero, Senhor. Então tá bom, do jeito que você está falando, eu vou fazer. É vida, irmãos. Não é muita oração, embora a oração seja excelente, mas às vezes a gente se abirroga muito de que nós somos capazes porque oramos. Irmãos, nós não somos capazes porque oramos. Nós somos capazes se a misericórdia de Deus estiver sobre a nossa vida. Porque se Deus não quiser mudar as coisas, Ele não muda. Pode orar, pode chover canivete, pode fazer o que fizer. O que importa para Deus é como está a nossa vida com Ele, a nossa comunhão, o que nós estamos fazendo para as pessoas. E não tem jeito, eles vão, destroem mesmo. E daí a gente chega à seguinte conclusão, pastor, e eu encerro. Já não sei se falei demais, pelo amor de Deus, me perdoe. Mas aí nós vamos para Mateus capítulo 25, e eu peço que os irmãos, por gentileza, fiquem em pé. 25 e 41. Depois ele se voltará para os bodes à sua esquerda e dirá: saiam, seus inúteis, vocês não prestam para nada, a não ser para o fogo do inferno. E sabem por quê? Porque eu estava com fome e vocês não me deram comida. Eu estava com sede e vocês não me deram de beber. Eu estava em casa, sem casa, e vocês não deram uma cama. Eu estava com frio e vocês não me agasalharam. Eu estava doente e preso e vocês nunca me visitaram. Os bodes então dirão: mestre, do que estás falando? Quando foi que te vimos com fome, com sede, sem teto, com frio, doente ou na cadeira e não te ajudamos? Ele responderá: afirma esta verdade solene. Toda vez que vocês deixaram de fazer uma dessas coisas a algum marginalizado ou excluído, aquele era eu. Deixaram de ajudar a mim. Nós estamos hoje aqui entre igrejas. Quantas igrejas diferentes nós temos aqui hoje? Os que não são daqui, dessa casa. Bastante. O desafio da igreja é ser uma comunidade onde o foco sejam pessoas, não coisas. Nós precisamos transferir um pouco da nossa suposta religiosidade para um pouco mais de humanidade. E quando isso nós fizermos, nós teremos casas onde as pessoas passarão na porta das nossas casas e elas perceberão que sai uma fumaça diferente daquela casa. É a paz, é a união, é o amor de Deus em nossas vidas. Nós vamos orar agora. E após esta oração, eu gostaria que você transmitisse ao teu irmão, ao teu companheiro, a todas as pessoas que você puder, a bênção do meu pai Abraão. Ele é meu ídolo máximo na Bíblia, irmãos. Eu estou confessando para vocês isso aqui. Ele é meu ídolo máximo da Bíblia, tirando Jesus, que não é ídolo. Jesus é tudo. O homem Abraão, para mim, é o maior homem da história da humanidade. Para mim, ele é o meu grande ídolo. Que a bênção dele esteja sobre a vida de vocês, a igreja de vocês. E pode ter certeza que com esse pensamento, a tua mão vai mudar o mundo, pastor. Pastora, a tua mão vai mudar o mundo. Quando você levantar a mão na tua casa, na tua igreja, Deus vai movimentar os céus na tua direção. Senhor Deus e Pai que está nos céus, nós agradecemos a Ti nesta manhã por Tua bondade e por Tua misericórdia. E queremos render a Ti toda a glória que o Teu nome merece, Senhor.
Queremos adorar o teu santo nome, manifestar aqui com toda a sinceridade, que inclui as nossas carências, os nossos pecados, os nossos erros. Tudo está incluído aqui. Mas o nosso coração é sincero em dizer que nós te adoramos nesta manhã, que nós glorificamos o teu nome, ó Pai, e que nós queremos transformar o nosso ambiente num ambiente de cura, num ambiente de salvação, num ambiente de paz, num ambiente onde as pessoas sejam verdadeiramente saradas das suas doenças da alma e do coração, Senhor. Levanta homens e mulheres em nosso tempo, que estejam dispostos a mudar a história desta humanidade, que estejam despreocupadas com coisas, com padrões, com dinheiro, com posições, mas que se preocupem com o peregrino que passa na frente da tenda, Senhor. Que nós possamos alcançar as pessoas das favelas e possamos alcançar os oprimidos milionários desse mundo, ó Pai. Ó Deus, que aqueles que buscam o conforto em uma igreja possam encontrar em nossas casas, ó Pai. Que as nossas igrejas estejam abertas para a tua glória, Senhor. Que as nossas pregações se voltem como o Senhor voltou a sua própria vida em favor das pessoas. Que as nossas igrejas levantem uma cruz em seus púlpitos, Senhor. E esta cruz seja mostrada em todos os cultos, Senhor, em todas as reuniões. Abençoe esta casa, Senhor. Abençoe todas as igrejas da nossa região. Abençoe Itapevi, abençoe Vargem Grande, abençoe a tua igreja na face da terra, Senhor. Mas acima de tudo, dá-nos um coração amoroso, Senhor. Dá-nos um coração servil. Dá-nos um coração que esteja aberto para dar as mãos, para abraçar e não para dividir, para juntar e não separar, Senhor, para falar bem e não criticar, ó Pai. Que isso tudo se veja em nós. Eu abençoo as famílias dos teus servos nesta manhã. Eu abençoo as igrejas dos teus servos aqui nesta manhã. E nós queremos receber a tua bênção quando estamos juntos em comunhão, Senhor, dizendo que tu és o Deus, e que o Senhor ter morrido não foi em vão, porque nós estamos aqui, e as nossas mãos estão unidas em favor do teu reino aqui em Cotia, em Calcaia do Alto, em toda esta região, Senhor. Eu te glorifico pela vida que o Senhor nos dá, pela paz em nossos corações e por tudo que sentimos e temos em nossas vidas aqui. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você puder abençoar pelo menos uma meia dúzia de pessoas aí agora, faça isso. Dê um abraço no teu irmão, dê um abraço na tua irmã. Abençoe a vida dele, a família dele, o trabalho dele, a igreja dele. O Senhor está conosco. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, né? Que banquete de manhã hoje, né? Glória a Deus. Deus abençoe. Vida do pastor Claudinei, uma unção forte isso de Deus para nossas vidas, né? Isso é muito bom. Isso é muito bom. A gente poder viver esse sobrenatural, esta unção, esta revelação, isso é maravilhoso, né? Tenho certeza que nós saímos hoje daqui melhor do que nós chegamos, amém? Porque assim tem que ser a nossa vida. Nós temos que
reconhecer que nós temos que melhorar todos os dias, amém? Fico feliz, obrigado, pastor Claudinei, por esta palavra, por esta unção, por Deus te usar nesta manhã para falar aos nossos corações, viu? Que Deus abençoe muito a sua vida, seu ministério. Estamos juntos em aliança, né? Em prol do reino de Deus, do reino dos céus, amém? E foi muito profético, né? A Andressa